paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da comunidade evangélica de Miami. Meu nome é Cristiane e hoje vamos estar estudando um tema muito importante para a nossa vida cristã: o poder de Jesus sobre os demônios. Amém. Gente, é um tema meio difícil. Poucas pessoas gostam desse tema porque é um tema forte, mas a gente precisa conhecer as estratégias de Satanás para que a gente, como cristãos, possamos viver uma vida vitoriosa. E nós temos esse problema. Algumas pessoas acreditam muito, nos demônios, no Satanás, todos os nomes que a gente conhece, e existem aqueles que não acreditam nada, em Satanás, acham que é uma história, que é um conto e que não é realidade. Mas, de fato, ele existe. Nós aqui na nossa aula vamos aprender na Bíblia, que a própria Bíblia deixa bem claro a existência dele, e precisamos cuidar, porque verdadeiramente ele tem as suas estratégias para tirar a nossa paz, tirar a alegria, causar problemas na nossa vida. Então, a aula de hoje é para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento sobre este assunto e que a gente possa, então, viver uma vida vitoriosa com Cristo Jesus acima do mal. Amém? Bom, como que nós podemos lembrar ou saber da existência, de Satanás? Nós podemos aprender isso já no Antigo Testamento, Às vezes as pessoas sabem que Jesus expulsava, os demônios da vida de algumas pessoas que estavam endemoniadas, mas a gente já tem esse contato de conhecer sobre esse assunto no Antigo Testamento. Ele apareceu então perante o trono de Deus para acusar duas pessoas. Na verdade, foram dois homens. O Jó, que nós conhecemos, que sofreu bastante, é um livro que realmente demonstra a situação como ali ocorreu, e também o sumo sacerdote Josué. Nós vamos falar um pouquinho disso, tá? Bom, veja só, a palavra de Deus diz ali no livro de Jó que certo dia, os anjos, ou seja, isto é, os filhos de Deus, nós, os filhos de Deus, no caso ali, Jó, eles vieram apresentar-se perante o Senhor, porque Jó se agradava em ir oferecer sacrifícios a Deus, como era naquela época. Ia para o templo e ali ofereciam sacrifícios pelos pecados, pelos pecados dele, da sua esposa, e também ele oferecia pelos pecados do filho. E diz a palavra do Senhor que junto com o Filho de Deus, os filhos de Deus, também veio Satanás. Então veja bem, meus queridos, aqui a gente já aprende alguma coisa. Que muitas vezes nós estamos ajoelhados, ou orando, ou ofertando, e ali está o nosso inimigo vendo o que nós estamos fazendo, certo? Bom, então ele aproximou-se junto com Jó. Isso está em Jó, capítulo 1, versículo 6. No caso aqui do sacerdote Josué também, ele também estava diante de Deus e Satanás estava ali do lado direito dele, para quê? Para lhe opor, tá? Mas o Senhor disse a Satanás, nesse caso: o Senhor te repreende, ou seja, o Senhor dá ordem sobre você. O Senhor que escolheu Jerusalém
te repreende. Não é este um que são tirado do fogo? Está lá em Zacarias, capítulo 3, de 1 a 3. Ou seja, nesses dois exemplos que eu estou dando para vocês aqui do Antigo Testamento, uma vez Satanás chegou para acusar e outra vez chegou para opor. Então ele pode fazer isso, se opor sobre alguma coisa da nossa vida que nós queremos de Deus ou que Deus quer fazer da nossa vida, ou ele vai nos acusar diante de Deus para dizer que nós não somos dignos de receber de Deus alguma coisa, certo? Bom, o objetivo então desta aula, né? Qual é o nosso objetivo aqui? É abordar a existência dos demônios e a supremacia de Cristo sobre eles. Supremacia é a superioridade, então, de Cristo sobre os demônios. Então, uma das características, né, vamos dizer assim, de uma peça teatral é a representação de algo que o artista ele quer representar. No teatro é realidade? Não, não é realidade, mas o artista faz de conta que é uma realidade. Uma novela, interpretação, né, um filme de um ator, de uma pessoa de idosa, às vezes uma mulher, que seja, né? Então, o teatro, ele trabalha com encenação, certo? E aí, Satanás, o diabo, ele também trabalha da mesma forma. Ele cria encenações e faz de conta que é aquilo que ele quer, que a gente pensa que é uma realidade. Mas, na verdade, é uma falsidade, é algo falso, é uma mentira, não é uma verdade. Mas, como ele é um artista profissional do mal, ele tenta ardilosamente fazer de conta que aquilo é uma verdade. E nós, por falta de conhecimento, muitas vezes acreditamos nas mentiras de Satanás. Infelizmente. E ele tem assim uma lábia, um jeito sutil de nos enganar. Essa é uma realidade, né? Bom, ele conta mentira, né? Ele é um mentiroso. Por quê? Porque a palavra diz que ele é o pai da mentira. A Bíblia diz o seguinte: vós tendes por pai. Aqui é o momento que Jesus então está falando com algumas pessoas que o estavam seguindo. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A gente vê isso lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Então, nós precisamos do discernimento da palavra de Deus. Por isso que é muito importante que a gente estude a palavra de Deus, para que então a gente possa ter esse discernimento de perceber quando é uma situação que estão tentando nos enganar. Porque na verdade, muitas pessoas pintam, né, Satanás ou o diabo com uma roupa vermelha, com um tridente, né, para um rabo pontiagudo, chifres, e é uma representação, mas na verdade a gente não sabe exatamente como ele é, porque ele é também um espírito, mas sabemos que ele, se é feio ou é bonito, ele tem uma maneira muito ardilosa, né? Eu acho que é a palavra certa,
de nos enganar o ser humano através de pessoas, né? Através de rede social, em todos os lugares, né? Nós precisamos estar atentos. Então, vou fazer aí uma pequena introdução, tá? Então, é um grande engano pensar que o diabo, né, possui, né, essas vestimentas, como eu disse, né? Roupa vermelha, chifres longos, tridente, aquele rabo comprido, né? Por ser né, um ser espiritual, ele trabalha de forma astuta e por vezes oculta. Então nós não vamos conseguir ver ele, né? Mas a gente tem condições, através do Espírito Santo, de perceber quando existe alguma coisa que ele está metido ali no meio. Então, com a intenção de enganar as pessoas, o lobo finge-se de ovelha, né? Você pode ver aqui, as ovelhinhas estão tudo aí, ele está lá no meio, né? Pensando que ele é ovelha, né? Só que ele não é ovelha não, ele é um disfarçando. Isso, ele está ali disfarçadinho, todo mundo pensando que é uma ovelhinha, e na verdade é um lobo feroz que está pronto, né, para nos tragar. Bom, mas ele age até que Jesus Cristo, né, que é o nosso Senhor, ele tire aquela máscara dele, né? E ele então é desmascarado e nós podemos perceber que não provém de Deus e a gente então tem que se afastar. Então nessa lição aprenderemos sobre a realidade dos demônios e do poder que Cristo exerce sobre eles, tá? Então nós precisamos já aqui de antemão nesta aula saber, né, que embora o nosso inimigo tenha alguns poderes, mas nós temos um Senhor na nossa vida que é muito maior e melhor do que ele. A palavra de Deus diz, né, agindo o Senhor, quem impedirá? Nada poderá impedir a ação do Espírito Santo de Deus e do poder de Jesus Cristo. E além, né, de Jesus Cristo, o nome de Jesus é um nome muito poderoso. E nós podemos, né, utilizar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, para afastar todo o mal que porventura estiver ocorrendo na nossa vida ou na vida de alguma pessoa, né? Algum probleminha que ele ajuda? Tem gente lá na porta, 2005 ou 2002? 2005, não é? 2005. Eu passo de novo para ela. O jogo da velha no começo e no fim. Bom, vamos para esse tema aqui, vamos prestar atenção aqui. Uma realidade que não podemos negar, uma visão distorcida. Gente, é assim que nós ficamos muitas vezes diante de alguma situação quando nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele só pode ser discernido espiritualmente. Quando nós não temos essa habilidade na nossa vida, nós temos dificuldades de realmente enxergar aquilo que é a verdade, tá? Então, há duas linhas de pensamento errôneas que permeiam a igreja do Senhor, a igreja como um todo. Há dois erros, né? A primeira enfatiza demasiadamente a intervenção demoníaca. Qualquer fenômeno que traga um desconforto ao ser humano é atribuído como uma ação demoníaca. Tudo é o demônio, né? Aconteceu alguma coisa, tem um demônio aqui. Aconteceu lá, tem que repreender. Então, tudo que dá errado na vida é o demônio que é o culpado, né? Então, geralmente, esses adeptos, né, dessa teologia, por exemplo, da prosperidade,
que é o que mais a gente tem visto aí no campo, né, das igrejas, é a forte tendência de demonizar as coisas, principalmente, né, em questões de doenças e de escassez dos recursos financeiros. Então, por exemplo, chega uma pessoa doente, tem demônio. Então, tem que exorcizar aquela pessoa para tirar aquele demônio. Mas, queridos, nem sempre tudo é culpa do demônio, né? Existe realmente doenças físicas? Sim, existe também doenças físicas, né? Então, ou, por exemplo, a pessoa está passando... Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Entra, Isabel, seja bem-vinda, querida. Então, existe, por exemplo, pessoas que estão com problema, né? Recursos financeiros. Mas e aí? Chega nesse tipo de igreja, você está vivendo essa vida financeira que você está vivendo porque tem demônio na sua vida. Devorador. É o devorador, é o migrador, né? Daí eu já veio lá para o livro de Malaquias. E a pessoa fica com aquela impressão, né? Que a vida dela está assim, um verdadeiro pandemônio, né? Mas na verdade nem sempre é, tá? Nós precisamos, no caso aí, de ter uma orientação, oração, tem que buscar líderes sérios para ver a situação daquela família, se for o caso, né? Pode ser que aconteça? Pode. Aí tem um trabalho todo de libertação que tem que ser feito. Agora, se não for, então, por exemplo, é um problema de doença, precisa procurar um médico, né? Precisa tomar remédio e fazer as orientações médicas para que seja curado, né? Bom, por outro lado, nós temos o quê? Visão daqueles que negam completamente a influência demoníaca, porque nem mesmo creem que o diabo existe. Então é outra situação. Os simpatizantes dessa linha de pensamento acreditam que o diabo é apenas uma personificação do mal, não sendo real. Então acha assim, vê, por exemplo, uma situação da maldade de uma pessoa, pronto. Isso aí é a maldade, mas não é o diabo, é só o mal. Mas, dependendo da situação, realmente é o diabo, sim, né? Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, às vezes, sim, é a ação maligna de Satanás. Então, existe aí um perigo muito grande que rodeia, então, as igrejas nessa atualidade, né? E nós não podemos desprezar a ação demoníaca no mundo. Quando a gente olha para o mundo assim, a gente vê coisas terríveis acontecendo. Então nós não podemos assim simplesmente fechar os olhos e dizer, isso aí o ser humano é mau mesmo, né? Nós precisamos entender, porque uma vez que nós entendemos, uma vez que nós cremos, então nós vamos receber do Espírito Santo a capacitação para a gente então viver uma vida plena acima do mal. E tem como, tá? Nós vamos chegar lá. Então, as ciladas do diabo são diversas. Nós sabemos que ele é um estrategista, né? E o seu maior êxito é na astúcia, tá? Ele é muito astuto e o que ele gosta é de persuadir as pessoas de que ele não existe. Então, ele leva as pessoas a não acreditar, justamente para que a pessoa fique à mercê, né, dele influenciar a vida daquela pessoa de uma forma muito negativa, às vezes até destrutiva. Bom, tem um pregador, que é um pastor chamado Martin Lloyd-Jones. Ele diz o seguinte, que uma das principais causas das más
este assunto. É muito poucas. Hoje em dia as pessoas elas querem só ouvir pregações de coisas boas, que elas vão vencer, que elas vão ser vitoriosas, né? Que o coração delas, Jesus está abençoando, que Jesus está cuidando. Claro, Jesus está fazendo tudo isso? Sim, Ele está. Mas nós não podemos abrir guarda para o nosso arqui-inimigo. Então, as igrejas precisam pregar sobre esse assunto para instruir, né, os crentes para poder viver uma vida vitoriosa. Então, tudo é atribuído hoje ao ser humano, tudo é culpa do ser humano. E por isso, então, ignoramos o fato, né, do objetivo de que o diabo existe e age com os seus dardos inflamados. Assim diz a palavra, né? Que ele usa os dardos inflamados. Essa passagem está em Efésios 6,16, que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado? Você lembra do tempo da Idade Média, quando eles guerreavam? Então eles tinham aquelas flechas, e na ponta das flechas aquela fogo, né? E eles então lançavam aquelas flechas que era para pegar fogo lá no lugar para que fosse destruído, para eles poderem então avançar. Então é a mesma coisa, o diabo ele lança dardos inflamados na nossa vida, né? Por quê? O objetivo de que a gente perca, né, a presença de Deus. Porque veja bem, uma vez que a gente fica nervoso, fica irado, fica bravo, né, fica com raiva do irmão, fica com raiva do pastor, fica com raiva do esposo, é da esposa, é do irmão, é no trabalho. Então às vezes ele lança esses dardos que é para que a gente acaba criando uma situação de briga, de rompantes, e quem que sai prejudicado então vocês são? É nós mesmos, não tem outro jeito, né? Existe aí problemas de famílias que pais e filhos ficam sem se falar, talvez até pela vida inteira, né? Existem famílias totalmente desestruturadas por uma cena, uma palavra que magoou, que feriu o coração, não é isso? Que poderia, né, ser bem resolvido, mas junta o orgulho, né, junta a rebeldia, e aí o diabo então é vitorioso, e não nós. A Bíblia então declara expressamente que o diabo e seus demônios existem, e por este motivo é imprescindível observar algumas importantes informações a esse respeito que nós vamos ver agora, tá? Bom, primeiro, o que tem aí, né? Recentemente existe um crescente fascínio popular por essa questão, falando das questões sobrenaturais, né? Vemos isso pela imensa produção de filmes, seriados, livros, propagandas na TV que tratam de anjos, demônios, do bem, do mal e outras manifestações espirituais. Então aqui você tem um exemplo, né? Que é aquele filme O Advogado do Diabo. Não sei se vocês já assistiram, filme inclusive muito bom. E O Diabo Veste Prada também, 2 filmes que a história, o enredo, todo ele, né, está embasado. Aquele é bem mais forte do que esse é uma senhora, dona de uma companhia de moda, que tem umas atitudes bem complicadas, que todo mundo acha ela um diabo, né? E o outro ali é Paul Patino, né? Eu esqueci o nome do outro, aquele que está sentado ali, eu esqueci o nome dele, muito conhecido aqui nos Estados Unidos, Kelvin, uma coisa assim, e é um filme também muito bom. Vale a pena a gente assistir, mas com uma visão, né, analítica, cristã, para a gente ver como que eles conseguiram nesses filmes mostrar
as estratégias ardilosas do arqui-inimigo da nossa vida. Então, embora, né, gente, haja muito ceticismo da nossa sociedade decorrente, né, dos avanços científicos e tecnológicos, no geral as pessoas não questionam, né, a existência desses seres, embora gostem, né, de assistir filmes dessa área, nas redes sociais, sempre estão postando, sempre estão falando, e tudo isso, né, queridos, se vocês forem perceber, aquilo que estava bastante camuflado, parece assim que nesse nosso tempo tem emergido, que é a questão do satanismo. Hoje em dia, muitas religiões dentro dessa área já não é mais segredo. As pessoas se apresentam, né? Eu sou um satanista de uma forma assim muito natural, muito normal, é a minha religião. E, inclusive, nós estamos tendo vários tipos de problemas, né? De igrejas que estão agora até sendo processadas porque estão expulsando demônio. Então, é algo, gente, que nós estamos vivendo hoje, na nossa geração, né? Antigamente não existia nada disso, estava tudo muito escondido, né? As coisas malignas, mas hoje em dia não, hoje em dia é natural, né? As pessoas estão começando a acostumar com esse tipo de informação. E tudo isso tem uma estratégia, né? Tudo isso tem uma estratégia. Ou seja, tanto que falam do assunto, até que esse assunto é tão banal que não tem problema virar um satanista. Está entendendo? É a religião. Mas é uma religião que está levando as pessoas para o inferno. Pode falar. Por exemplo, eles falam que são preconceitos, como agora o gênero e homossexualismo, tudo eles falam assim que não é um problema, são pessoas preconceituosas. Sim. Então eles não veem como um problema, veem como as pessoas olham para isso com preconceito. Exato. Então, é a questão. Quando se começa a banalizar, né, as coisas começam a fazer parte do nosso dia a dia, como se fosse. A ideia é trazer essas questões para que seja algo muito natural, como se sempre tivesse sido assim. Então é uma estratégia de Satanás para ganhar adeptos. Bom, continuando lá. Organização maligna, nós precisamos entender isso, meus queridos, que dentro do reino de Deus existe hierarquias, nós sabemos disso. A hierarquia, por exemplo, dos anjos. Tem anjos, tem querubins, serafins. Então, dependendo, né, do anjo, ele tem a sua posição diante de Deus e diante do trono de Deus. E da mesma forma, existe isso na questão do reino das trevas. Tá? Então, o reino das trevas também possui uma organização hierárquica e Satanás, obviamente, também chamado de diabo, porque ele é filho do mal, ele é o superior, né? Ele está na posição superior da hierarquia do mal, tá? E a quem, então, ele subordina todos os demais demônios. E aí, esses demônios, eles, segundo a gente tem um entendimento, né, na palavra de Deus, eles vivem no segundo céu. Nós temos 3 céus. O primeiro céu é essa abóbora que nós vemos, o céu com as estrelas, com a lua. Depois desse céu tem um segundo céu, onde habitam esses seres malignos, e o terceiro céu é onde está então o trono de Deus.
Então existe aí uma batalha espiritual onde Deus está e nós estamos. Eles estão no meio, vamos dizer assim. Então essa é a batalha, né? Deus muitas vezes quer derramar as bênçãos e eles estão ali fazendo oposição a nós, nos acusando e se opondo contra nós, para que a bênção de Deus então chegue e nós possamos então materializar essas bênçãos na nossa vida. Então por isso existem algumas estratégias que Deus nos dá para que a gente então possa combater, né, entrar nessa batalha espiritual e sair vencedores. Amém? Bom, a palavra de Deus então diz lá em Efésios 6:12, eu vou ler aqui que é importante. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões então celestiais, que seria então este segundo céu. Então vocês podem ver assim, com essa palavra de Paulo, né, que a nossa luta não é contra os seres humanos. E aí é onde muitos de nós pecamos, porque é todo um engano ardiloso que ele age, colocando uns contra os outros, né? De forma que existe essa rebelião entre nós, brigas, né? Descontentamento, e aquilo que Deus quer realizar na nossa vida não acontece. Fica moroso, né? E a gente está patinando, às vezes brigando aqui com o irmão, enquanto as nossas bênçãos então estão presas lá no céu. Então nós precisamos entender essas coisas. E isso é um discernimento espiritual, através do que? Da palavra de Deus. Então a palavra está deixando bem claro que a nossa luta não é contra o outro ser humano. Então, qual é a nossa luta? Existe luta? Sim. Então aqui ele começa, né? Principados. Por que principados? Eu falei da hierarquia, não falei? Então, principados é o que? Príncipes. Existe príncipes, diabos? Sim. É uma das hierarquias, né? Potestades. Potestades é poderes. Os poderes que eles têm. Sim, eles têm poderes. Não é o poder de Deus. Não é o poder de Jesus Cristo. Não é o poder dos anjos. Porque o reino de Deus está acima dos poderes de Satanás. Certo? Dominadores desse sistema mundial. Gente, dominadores é justamente aqueles diabinhos. Vou falar assim. Que são, vamos dizer, os recrutas da hierarquia que fica atazanando no nosso ouvido. Às vezes nós estamos querendo fazer algo que Deus está falando para ele fazer e vem aquela vozinha dizendo para a gente não fazer, ou aquela vozinha para fazer alguma coisa que não é para fazer, né? Então ele domina o mundo, ele domina o mundo, ele domina entre nós, né? Para que a gente não cumpra os propósitos de Deus. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, estou esperando uma bênção, mas demora tanto para chegar, né? Às vezes é por isso. Não vou dizer que é por isso 100%, mas é uma das coisas que fica moroso, porque a gente está perdendo tempo, às vezes com bobaginhas, e as coisas maravilhosas que Deus tem para realizar na nossa vida não acontecem. Bom, ele comanda então, normalmente, um exército organizado de espíritos malignos nas regiões celestiais. Então lá tem um exército, gente. É milhares e milhares, não é pouca coisa.
tá? E eles cumprem fielmente as ordens do chefe, do general. E você vê, né? Aqui eu vejo uma coisa: como as pessoas cristãs têm dificuldade em obedecer a Deus. Sim. Mas os diabinhos são fiéis e obedecem o chefão para atrapalhar a nossa vida. Se nós obedecêssemos a Deus, garanto que nós teríamos muito mais vitórias em nossa vida espiritual. Bom, e a forma dele agir? E a ação dele? Como é que acontece isso? Vamos ver um pouquinho. Então, Satanás não está em pé de igualdade com Deus. Nunca, gente. Como se ambos estivessem numa queda de braço ou um cabo de guerra espiritual para ver quem é mais poderoso. Deus, enquanto Criador, sempre será superior à sua criatura. E Lúcifer, que anteriormente era um anjo bom, foi criado para a glória de Deus. E nós vamos saber um pouquinho disso. A Bíblia conta, né, que ele foi criado por Deus. Ele era um anjo de luz. Ele foi criado com vários dons, uma beleza maravilhosa, uma beleza comparada às pedras preciosas. Então ele era muito formoso, ele era muito bonito, e ele tocava instrumentos de harpa, de cordas. Então ele era um anjo especial que ficava ali na presença de Deus, louvando a Deus. Só que, infelizmente, esse ser, ele quis ser como Deus. Ele quis sentar no trono de Deus. E ele se rebelou contra Deus. E, nesse sentido, foi que ele, então, foi expulso do Éden, foi expulso do reino de Deus, e foi lançado aqui para a terra. Infelizmente, foi lançado aqui para a terra, aonde Deus tinha criado o ser humano e todas as coisas. Então, é assim, nós não temos, né, na palavra de Deus algo assim muito expressivo, com detalhes sobre todas essas coisas. Mas existe, né, na Bíblia algumas coisas que nos dá a ideia de que foi isso que aconteceu, né? Muito bem. Por que Satanás ele olha para o homem como o seu maior inimigo? O que faz com que ele tenha tanta raiva de nós, seres humanos? É porque quando Deus nos criou, foi criado a imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele olha para nós, ele olha para aquele que expulsou ele. Está entendendo? Então, existe esse problema. E olha para nós como que você é criatura de Deus. Exato! Você é uma criatura de Deus. Exato! Então, toda a raiva, a fúria contra Deus se voltou contra nós, porque somos uma criatura formada por Deus, certo? Então, na intenção de fazer com que o ser humano seja uma pessoa infeliz e viva longe de Deus, Satanás e seus demônios têm como principais estratégias. Vamos ver. Tudo aqui, gente, tem, do que eu estou falando, tem explicação na palavra de Deus, tá? Eu estou me embasando toda essa aula bíblica, né? Tudo que está sendo falado aqui. Primeira coisa, estratégia dele, a tentação. Está lá em Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Acusação, Apocalipse 12, 10. Opressão por meio das enfermidades. É uma maneira dele oprimir, dele fazer uma pessoa infeliz.
Lucas 9:37, ali capítulo 13 também. A possessão é uma das estratégias, porque uma vez que ele consiga possuir aquela mente daquela pessoa está totalmente nas mãos dele. E ele faz o que ele quer, né? Marcos 5, de 1 a 6. Outra coisa que ele trabalha, estratégia, observação. 1 Pedro 5:8. Ele observa tudo que a gente faz. Ele não tem poder de ler pensamento como Deus tem. Deus lê os nossos pensamentos e o nosso coração. Ele sabe tudo que a gente pensa, que a gente sente. Mas o diabo, ele não tem esse poder, ele não tem esse dom. Esse dom só é tido por Deus. Agora, é pelo nosso andar, nosso caminhar, pelo nosso falar, nós mesmos contamos para ele a nossa fraqueza. Ele conhece as nossas fraquezas, porque ele nos observa. E ali aonde a gente tem uma fraqueza, é onde ele vai investir para derrotar a gente. Tem que orar e vigiar. Exato, com certeza. Orar e vigiar. Orar sem cessar. Orar e sem cessar. Exato. Outra coisa, oposição. Gente, tem alguém que faz oposição contra a tua vida, contra o seu trabalho, contra o que você faz para servir a Deus? É tudo intenção de criar rebeldia, criar brigas, inimizades. Por isso que Deus abomina as inimizades entre os irmãos, porque Ele vê que realmente a gente está desobedecendo a Deus. Está numa brecha, né? E está deixando uma brecha. E essas brechas ele entra e ele tenta destruir de alguma maneira, né? Outra coisa que o diabo também usa contra o ser humano: sedução e engano. Nessa área, gente, quanto que nós temos visto por aí, né? Sim. Seduz em todas as áreas. Nós somos seduzidos por muita coisa. Comer, para vestir, beleza, luxúria, tantas outras coisas. Outra coisa que ele faz: imitação. Ele se faz de lobinho, de ovelhinha no meio das ovelhinhas. Você olha assim, olha, é uma ovelhinha, é uma benção. Vai ver, é o lobo. Qualquer hora vai dar um bote. Misericórdia. E obscurecimento, ou seja, ele cega o nosso entendimento. É como se a gente tivesse uma venda nos olhos e saísse tateando por tudo porque não está enxergando. É a falta de discernimento espiritual. E muitas pessoas têm caído nessa arapuca, né? Porque não se interessa de aprender a palavra de Deus, não adquire conhecimento e na hora de perceber, não percebe. E acaba caindo, então, nas artimanhas de Satanás. Bom, mas aí, né? A supremacia de Cristo, então, sobre os demônios. Cristo é mais, né, gente? Não tem nem o que dizer. Glória a Deus por isso, né? E quando a gente expressa, né, a nossa crença, quando a gente expressa que nós cremos em Jesus, na divindade de Jesus, automaticamente nós estamos declarando que Jesus é superior sobre os demônios. Então, a fé é muito importante na nossa vida. Quando a gente verdadeiramente crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é superior aos demônios e nós estamos convictos, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. Nós ficamos com Jesus acima dos demônios. Através dele,
a gente então tem força, a gente tem discernimento, Deus nos dá avisos, né? Nos mostra, nos prepara se for uma luta, de antemão já nos dá direção, escape para poder então sair de alguma situação. Porque Jesus é Deus, né, gente? Nós já aprendemos aqui. Ele é infinitamente mais poderoso do que o diabo. Então, veja bem, essa questão de ter medo do diabo, nós temos medo do diabo quando a gente verdadeiramente ainda não entendeu o poder de Jesus Cristo. Então aí a gente fica com medo, né? Acha que ele ele está lá sentado no trono de Deus. Não, meus queridos, ele está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Debaixo dos pés. Ele não tem poder sobre a vida daquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo, né? Então a nossa fé, ela edifica-se, ainda mais quando nós comprovamos, né, que Jesus Cristo é o Senhor de todo o céu e de toda a terra, né? Então, como é que ele vai se levantar para alguém que tem fé em Cristo Jesus? Ele pode até tentar, mas ele não vai derrubar o Filho de Deus. Amém. Amém? Bom, Jesus demonstrou, né, através aí da Bíblia, algumas situações de que ele realmente tem poder para enfrentar o diabo, né? Veja bem, Jesus, depois que ele foi batizado, ele teve 3 momentos difíceis, porque ele foi tentado por Satanás. Nós vamos ver isso aí, o que aconteceu, tá? Mas nessas 3 situações, Jesus demonstrou a sua superioridade. Bom, essas passagens, elas são também narradas nos 3 evangelhos sinópticos, tá? Da tentação de Jesus. Nós temos aí no livro de Mateus, capítulo 4, Marcos, capítulo 1 e Lucas, capítulo 4, tá? Bom, a primeira tentação foi qual? No deserto, né? Ele foi levado ao deserto, ali ele permaneceu 40 dias em jejum. E ali apareceu então, de uma forma muito astuta, o diabo e desafia Jesus a comprovar que verdadeiramente ele era filho de Deus, e falou para ele, né, se você é filho de Deus, transforma então essas pedras aqui em pão. Ele desafiou Jesus. E às vezes nós também somos desafiados desta maneira. Não é verdade? Naquela figura primeira e segunda, em cima, representante Nós do Satanás. Não, eu vou te explicar. Tá. Eu vou te explicar. Eu estou na primeira figura aqui, tá? No deserto. Então Jesus foi tentado no deserto, o diabo apareceu no deserto e falou para ele: transforma a pedra em pão. Tá? E Jesus, o que ele declarou com firmeza? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos aprender algo muito importante, meus queridos. Que o diabo conhece a palavra de Deus. Ele conhece muito mais do que nós. Agora tem uma coisa. Quando nós também conhecemos a palavra de Deus, nós podemos rebater com a palavra de Deus. E é nessa hora que as perninhas dele quebram. Né? Então Jesus disse aqui para ele: não, nem só, tipo assim, transforma essas pedras aqui em pão, porque você está com fome. Você está em jejum faz 40 dias, 40 noites, você está morrendo de fome. Transforma aí, você é o filho de Deus, você tem poder para isso. Aí Jesus falou assim: não, meu querido, nem só de pão viverá o homem. O homem vai viver da palavra que sai da boca de Deus, ou seja, Bíblia. Está
para que no momento oportuno nós tenhamos palavra de Deus para responder aos ataques, né? Tentações de Satanás. Então agora vamos para o segundo. Aqui, na verdade, esse desenho não está vendo muito, mas é a torre de uma igreja, tá? Lá em cima tem um anjinho. É só uma representação do que a gente vai falar agora aqui, né? Na segunda vez que o inimigo voltou, ele então conduziu Jesus ao pináculo do templo, ou seja, ele levou Jesus numa visão, vamos dizer, eles tiveram uma visão, e ele colocou Jesus em cima, no lugar mais alto do templo. E aí ele cita então o Salmo 91, 11 e 12. Deixa eu só ver aqui para falar para vocês. É Salmo. Deixa eu ver isso. É Salmo 91. Deixa eu ver aqui. 11 e 12. Ele diz o seguinte. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Ele usou essa passagem aqui, mostrando que, sugerindo que o Senhor mostre a sua confiança saltando dali. Ou seja, ele chegou para Jesus e falou assim: se você é o Filho de Deus, pula daqui dessa altura aqui, porque a palavra de Deus está escrito: aos seus anjos darei ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Ou seja, Deus vai te sustentar. Se você for filho de Deus, você pode pular desse precipício, que Deus vai te sustentar. Aquele amigo da onça, né? Fala sério. Ele é ameaça mesmo. Vai que vai dar certo. Vai dar certo, né? Mas Jesus não aceitou essa posição, né? Vamos ver uma coisa aqui. Eu vou só voltar lá, só para a gente ver. É interessante isso, como é a estratégia dele, entendeu? De enganar. Isso é um engano. Ou seja, você está lá num precipício, você vai pular pensando que Deus, porque Deus disse que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te cuidar, então você pode pular que Deus vai se materializar ali naquele lugar para te salvar? Não, querido, você vai cair, você vai morrer. Não é assim não, a palavra de Deus ela precisa ser discernida. Quer ver? Quero achar. Novo Espírito impeliu para o deserto. Não é esse não. Deixa eu ver se é Mateus. Eu acho que eu me equivoquei ali. Mateus, Marcos. Não, porque eu acho que eu troquei ali, ó. Marcos 4, 1. O deserto. Aqui, ó. O diabo disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito. Vocês estão percebendo? É uma guerra, é uma batalha espiritual na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nós precisamos, queridos, num momento de tentação, ter palavra de Deus no nosso coração para a gente pronunciar. E tem que ser em voz alta, viu? É uma briga de realidade. Porque embora a gente não esteja vendo o mundo espiritual, ele existe. E ele é muito real. Só que nós não temos essa
graça, né? Algumas pessoas têm, né, dons de enxergar e de ver esse mundo espiritual, né? Bom, aí, então, mais uma vez, o diabo ficou sem respostas, né? E aí, então, não, que eu escrevi aqui, né, que essa segunda tentação foi bem audaciosa, porque ele tenta pegar Jesus na própria palavra, né? Sim, isso Mas audacioso, né? Audacioso, tá? E na última, então, que ele está ali em cima da pedra, né? Ele leva, então, Jesus a um monte muito alto e oferece poder e glória sobre a condição de Jesus prostrar e adorar a Ele. Pensa nisso. Ele falou, vou te dar, esse mundo todo. Veja bem a audácia dele, né? O fato de Deus ter lançado ele na terra não quer dizer que ele é dono da terra, né? A terra continua sendo do Senhor, porque ele criou todas as coisas, mas ele dá. Ele atenta. Exato, ele atenta, né? Então ele dá uma de que ele é dono de tudo. Ó, se você pular daqui, eu vou te dar tudo, vou te dar glória, eu vou te dar poder. Na verdade não era pular, na verdade era se ajoelhar e adorar o diabo. Imagina, ele queria ser adorado pelo próprio Deus. Pensa, Ele é corajoso, audacioso. Ele é audacioso. Isso é para a gente ver que não é fácil. Ele não brinca, não. Não, ele não brinca, não. Ele fez isso até com o próprio Deus. Pois Imagina se conosco, porque ele não vai tentar. E Deus era santo, né? Jesus santo. Imagina nós, pecadores. E veja bem, essa tentação é uma tentação que muita gente tem caído nos dias de hoje, né? Status, poder, riqueza, glória, posição. Quantas pessoas não têm, né, caído nessas tentações e estão por aí, né? Uma vida ostentar o diabo. Exato, ostentando. Mas todas essas pessoas que estavam no estátua aí, ostenta, vai ostentar. Exato. Então, o desejo, né, do diabo, gente, não é o desaparecimento do cristianismo. Às vezes a gente acha que ele quer acabar com o cristianismo. Não, na verdade ele deseja apenas que se faça concessões, né? Que os próprios cristãos vivam, mas em pecado, porque ele se deleita no pecado, para mostrar para Deus e nos acusar diante de Deus. Esse é o prazer dele. Falar, ó, aqui, ó. Como ele fez com Jó, né? Ó, teu servo. Isso, ó, teu servo aí, ó. Você está querendo abençoar ele? Você está querendo dar isso para ele? Mas olha aí, ó. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Bom, mas e aí, né? O nosso Senhor, novamente, então, nessa última, né? Ele usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e declara, né, que somente Deus é digno de adoração, de culto, frustrando assim, então, toda intenção satânica de lhe fazer pecar. E a palavra de Deus diz que Jesus, né, não teve pecado, ele realmente obedeceu a Deus em tudo e saiu vencedor, né? Então Jesus libertou pessoas endemoniadas. A gente tem aí vários casos, né, de Jesus. Nossa, todo o evangelho, né, nos 4 evangelhos a gente vai ver Jesus trabalhando muito para libertar, né? Inclusive tem uma passagem muito significativa que ele vai numa cidade lá dos Gadarenos, né, da onde sai um homem endemoniado do sepulcro, e diz a palavra que aquele homem carregava uma legião, né, de demônios. Gente, isso é milhares, viu? Legião é milhares. E aquela pessoa, ela estava assim tão
arrasada na vida dela, que ela chegava a amedrontar a população. Ninguém ousava nem passar naquele lugar, porque se passasse ali, aquele rapaz, ele avançava nas pessoas e machucava até as pessoas, né? E Jesus, quando chegou naquele lugar, veio aquele homem, né? Todo endemoniado, e logo ali disse o seguinte: o que você veio fazer aqui, filho de Deus? Ou seja, ele conheceu Jesus, né? Como filho do Deus vivo. E Jesus, o interessante dessa história aí, que eu gostaria só de falar rapidamente, nós já vamos para o final, ele veio, chegou até Jesus. Jesus libertou aquele homem, né, daquela situação, tirou aquele espírito ruim, mandou lá numa manada lá dos porcos, que eles mesmos pediram que eles queriam entrar lá no meio dos porcos, e simplesmente assim, né? Agora, o que nós vemos, meus queridos, hoje acontecendo em alguns tipos de igreja? Pessoas endemoniadas caem lá, e aí vira um espetáculo, né? Entrevista demônio, pergunta para o demônio de onde ele veio, quanto tempo ele está lá, por que ele entrou na vida da pessoa. É uma entrevista, né? Um show gospel. E isso aí não é bíblico. Jesus nunca entrevistou demônio, nunca quis saber como entrou, por que entrou, nada disso. Simplesmente Jesus, com muito amor, com muita ternura e compaixão, ele simplesmente libertava aquelas pessoas. E nos diz para nós nos prepararmos com jejum e oração. Jejum e oração. Para enfrentar. Exatamente. O diabo ele agia de diversas formas, né? Entrando na vida das pessoas através de enfermidades, né? Através de pecado. Pecado é uma brecha grande para que ele entre. Né? Nós precisamos tomar muito cuidado com o pecado. Na área emocional, né? A área emocional, no casamento, em várias áreas, né? Ele usa muito a mente das pessoas, trabalhar na mente. Sim. E uma vez que ele domina a mente das pessoas, ele a mantém cativa. Né? Acho que é só isso que eu vou falar aqui. Então, Jesus, glória a Deus por isso, Jesus triunfou na cruz por nós. É interessante o seguinte, que se a gente olhar de um ponto de vista, a gente pode achar que Jesus fracassou na cruz, né? Ele ali foi derrotado na cruz porque culparam ele, condenaram ele à morte de cruz. Então, talvez para aquelas pessoas que estavam ali assistindo, né? Aqui acabou a história desse homem que fez curas, que libertou tantas pessoas. Aqui acabou a história dele, mas a história dele não acabou na cruz, né? A palavra de Deus diz que na cruz do Calvário ele derrotou o diabo e colocou ele debaixo dos pés do Senhor. E por quê? Porque 3 dias depois, para o espanto de todos, Jesus ressuscitou. E Jesus está vivo e está dominando nos céus, na terra e embaixo da terra. Amém. Né? Todo domínio, todo principado, toda potestade que ele tem como Deus Altíssimo, ele coloca toda a obra do diabo debaixo dos seus pés. Amém. Glória a Deus por isso, aleluias. É interessante que o apóstolo Paulo, né, ele agradece o evangelho na cruz, ele agradece, pois nela Jesus, ele vai dizer, despojou os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Então, foi na cruz que obtivemos perdão dos pecados e a vitória sobre a morte. Porque uma vez que nós cremos em Jesus, somos salvos e teremos uma vida eterna diante de Deus. Então, para quem aceita Jesus, para quem é salvo, é batizado e salvo, a vida não acaba simplesmente aqui. Bom, de qualquer maneira a gente vai acabar aqui na terra, né? Mesmo que a gente morra, porque existe o inferno também, né? Então, a Bíblia diz lá em 1 João 3,8 que foi na cruz que Deus destruiu as obras do diabo e agora detém a chave da morte e também do inferno. Então, o diabo ainda age no mundo porque muitas pessoas, como ele, preferem viver em rebeldia contra Deus. Todavia, seu poder de atuação foi reduzido pela vinda de Cristo. Então, ele fracassou. E é bom a gente lembrar também que futuramente Satanás será completamente derrotado e julgado por Deus, tendo como destino o lago do fogo. Essa é o fim da história dele, né? E ele sabe disso. Amém. Porque ele conhece a palavra de Deus. Sabe disso, mas ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando porque ele não quer ir sozinho. Ele quer arrastar uma multidão para queimar lá no lago do fogo junto com ele, não é isso? Sim. Gente, uma coisa tremenda, né? Difícil. Uma coisa que eu queria dizer aqui nesse final para vocês é o seguinte, que às vezes as pessoas podem ficar amedrontadas no final dessa aula e dizer: mas e aí, Cris? Como é que eu faço? Como é que eu faço para viver uma vida em vitória com Jesus e livre, né, desse mal? Queridos, nós estamos na terra, né? Não adianta a gente viver num conto de fadas achando que a gente, por ter Jesus, nós vamos ser assim como que protegidos de uma forma que nós não vamos ser alvos de Satanás. Se eu disser para você que sim, é uma mentira. Por quê? Jesus disse, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se ele venceu na cruz, nele nós também temos condições de vencer. Então, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos usar a armadura de Deus. Essa é a nossa armadura de proteção contra todas as astutas ciladas do diabo, certo? Então, a Bíblia, no Efésios, capítulo 6, né? 6:10, diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, de novo, não é contra as carne ou sangue, ou seja, contra seres humanos, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí vem a armadura. O que é a armadura, né? Então, primeiro ele vai dizer que para resistir no dia mau e vencer tudo no dia mau e permanecer inabalável, nós precisamos então ser cingidos com a verdade. Verdade. Nós precisamos falar a verdade. Porque quando nós mentimos, ou quando nós não falamos a mentira, mas deixamos de falar a verdade, também é a mesma coisa, né? Então, a verdade é um escudo protetor para nós. Mentiu, nós não estamos sendo mais filhos de Deus, somos filhos de Satanás.
A própria Bíblia diz isso lá no começo da aula, certo? Muito bem. Depois, vestido da couraça da justiça. Então é a justiça, gente. Nós precisamos ser justos. Né? Tem que ser justo. Se a gente está fazendo balança enganosa, então já não estamos sendo justos. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Veja bem o que nós estamos fazendo hoje. Colocando o sapatinho do Evangelho da Paz. Amém. Né? Aprendendo da Bíblia e, consequentemente, vivendo em paz. Primeiro com Deus, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, e segundo com os homens. Porque não adianta nada eu estar querendo ter paz com Deus, mas não estar em paz com os homens. Então, eu não estou em paz. Então, é uma brecha para a minha vida. Outra coisa, traçando o que? O escudo da fé. Tem que ter fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então, os dardos é pela fé que nós vamos combater, né? Se está fraco na fé, precisa então pedir a Deus. Deus aumenta a minha fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, encha de palavra de Deus, assistindo culto, pregações, vem para a igreja, fala de Jesus, comenta de Jesus, o que tiver de Jesus nós precisamos ouvir. O capacete então do que? Da salvação. Gente, nós não podemos ter dúvida da nossa salvação. Tem pessoas que falam, eu não sei se eu vou ser salvo. Como? Você não batizou? Você não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? É a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus, seja batizado, será salvo. Tu e toda a sua casa. Amém. Amém? Então essa é a nossa crença. Nós precisamos vestir essa palavra no nosso ser, no nosso coração. E o que nós precisamos fazer? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orar também por nós. Amém. Gente, o fato aqui eu acho muito importante, Paulo dizer súplica por todos os santos, porque, veja bem, nós precisamos orar pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Porque, veja bem, a mesma luta que cada um de nós aqui tem, eles também estão tendo. Uns em graus diferentes, mas tem luta. Então, nós precisamos orar uns pelos outros e com amor. Porque se não orar com amor e for uma oração fingida, também não está valendo. Né? Então, Tem que ser com a verdade. tem que ser com a verdade. Né? A couraça da verdade. Então, essa armadura aqui, ela nos garante proteção contra o mal. Só que muita gente despreza. Alguma dessas coisas despreza. E aí, vai deixar brecha. E as brechas é tudo que o diabo quer. Tudo o que ele quer para que a gente então viva uma vida de tristeza, opressão, infelicidade, medo, insegurança, ansiedade, todos esses sentimentos, né, todas essas emoções, elas ficam em ebulição na nossa vida, e isso tira às vezes até a presença de Deus, o ânimo, traz o desânimo, as pessoas não têm vontade mais de orar, traz doenças, nossa, doenças psicossomáticas, né? Que são das emoções, as doenças aparecem. Então é muito importante a gente ter uma vida de oração, né? Se não estiver conseguindo orar, peça ajuda. Por favor, meu querido irmão, ore comigo, estou fraco, estou precisando. E um
compadecer uns dos outros, para que a gente então seja uma família de Deus verdadeira, né, com sinceridade, um colaborando com o outro. Eu acho que é essa a vontade de Deus para a nossa vida, né? Que a gente possa viver um pouco melhor num mundo tão em desacordo e desencontros. Não é verdade? Tem que amar o próximo. Tem que amar o próximo, né? É a vontade de Deus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e É o amor. é o amor. O amor supera todas as coisas. Mas eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente. Desejo a você que Deus te abençoe. Siga, né, o que foi relatado aqui nessa aula e vista a armadura de Deus. Está lá no capítulo 6 de Efésios. Leia, analise, medite e tenha uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Muito obrigada.